Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Nós estamos aí para resolver, né, comentar as questões da segunda semana do nosso PET 3 de História, tá bom? Nessa semana nós vamos falar, né, sobre a Mesopotâmia, né, e alguns povos que se desenvolveram nessa região aí da Mesopotâmia. Nós já falamos um pouco, né, sobre a Mesopotâmia, no final do PET 2, né, se eu não estou me enganado, e eu passei, inclusive, um vídeo para vocês falando sobre o desenvolvimento, né, dessa região aí, como que os povos, né, começaram a habitar essa região aí devido à presença aí dos seus dois grandes rios, né, o rio Tigre e Eufrates, que inclusive, né, o nome da região Mesopotâmia significa terra entre dois rios, né? Entre esses dois rios, um nome batizado aí pelos gregos. E aqui nesse texto, né, introduzindo aí as atividades dessa semana, está falando exatamente isso, né? A origem, né, desse nome e o berço, né, a origem da civilização mesopotâmica. Vai falar que na Mesopotâmia não é a história de um único povo, mas sim de vários povos, tá? Sendo que o primeiro deles foram os sumérios. Né? Os sumérios se fixam nessa região aí primeiramente e depois vai sendo dominados aí por outros povos, né? Os acadianos, né? Os babilônios e assim por aí vai. Tá? Então esse é um textinho bem introdutório, né? Falando sobre essa origem da civilização. Mas o que vocês vão precisar, né, estudar para resolver essas questões aqui vai ser aquele vídeo chamado Grandes Civilizações Mesopotâmia, que eu passei para vocês, e duas aulas, né, que eu gravei sobre a Mesopotâmia para uma outra turma, que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo. E eu recomendo que vocês assistam essas aulas aí antes, tá? No qual eu falo de vários assuntos da região da Mesopotâmia, para depois vocês, né, virem e resolver aqui as questões. Mas, de toda forma, né, eu vou seguir aqui com os comentários e com a correção, né, dessas atividades. Então, acompanhe aí comigo, gente. Primeira atividade. A Mesopotâmia foi palco das primeiras civilizações da nossa história. Os sumérios, em aproximadamente 3.500 a.C., já tinham formado uma série de cidades que se destacaram como as mais importantes da região: Ur, Uruk, Nippur e Lagash. Eram conhecidas como cidades-estado, ou seja, eram independentes entre si. Tá? Então, esse é o conceito básico de cidade-estado. Tá? Cada uma tinha sua própria administração, não dependia, né, da outra ali para sobreviver, né, para criar suas próprias leis, suas próprias regras ali. Esse povo se dedicou ao comércio local e também com outras cidades distantes, né, principalmente com o desenvolvimento, né, da roda, né, que possibilitou fazer comércio com povos aí mais distantes. Com o crescimento dessas atividades, os sumérios começaram a registrar suas transações comerciais. Esses registros eram feitos pelos escribas em tabuletas de argila, como podemos observar na imagem a seguir. Então, né, como essas relações comerciais, né, a sociedade ela foi ficando mais complexa, ficava muito difícil guardar tudo na cabeça. Né? Então, eles desenvolveram formas de escrita. E apenas algumas poucas pessoas, né, sabiam, tinham o domínio, né, dessa escrita, que eram os escribas. Então, os escribas aqui na Mesopotâmia têm uma função bem semelhante dos escribas lá no Egito, que a gente viu semana passada, né, que é a função de registrar, né, registrar assuntos da cidade, né, assuntos ali relacionados à administração e também ao comércio, né? Registrar assuntos ali de relações comerciais, de transações comerciais, tá? E como eles não conheciam o papel, eles faziam esses registros em tabuletas de argila, né? Como que eles faziam isso? Essa argila, ela, enquanto estava fresca, né? A argila você coloca água nela, ela fica aquela espécie ali de barro, enquanto ela ainda está
úmida, né, mais molhadinha, você consegue escrever e depois eles colocavam para secar em forno. Então ficava como se fosse um tijolo, né, um pedaço aí de tábua mesmo, bem dura, né, que não iria apagar aí tão fácil essa escrita. Então aqui nós temos como que eu digo para vocês aqui, uma tabuleta, né, de argila com a escrita cuneiforme, tá? Que era o nome da escrita que os sumérios desenvolveram. Por que que recebe esse nome? Devido, né, ao instrumento que eles utilizavam para fazer essa escrita, que era uma cunha, né? Como se fosse um prego. Então, eles iriam batendo esse prego, essa cunha, na tabuleta de argila, formando aí a escrita. Então, por isso que recebe o nome de escrita cuneiforme, tá? Aí aqui tem a legenda, né, que refere-se, né, esse texto aqui, a uma venda de um escravizado do sexo masculino e a um edifício, né, em Churupaque, né, provavelmente uma região ali da Mesopotâmia. Então, vamos aqui. Após analisar a imagem, responda as questões abaixo. Quem eram os escribas e qual o seu papel na sociedade da Mesopotâmia? Então, os escribas eram pessoas, né, que tinham o domínio da escrita, né, e da leitura, né, consequentemente, e o seu papel na sociedade era de fazer registros, né, oficiais, né, registros comerciais. Né? Essa era a função de um escriba, fazer registros. Tá? Então, quem eram os escribas? Pessoas que tinham conhecimento da escrita, né? E o seu papel na sociedade era de registrar transações comerciais, como a gente vê aqui, né, nessa imagem, e também assuntos aí, né, do governo, né, do Estado. Letra B. Como se chamava a escrita criada pelos sumérios? Então, aqui eu já dei a resposta para vocês, né? O nome dessa escrita é a escrita cuneiforme, tá? Letra C. Em relação à imagem, né, essa imagem aqui, de que maneira os povos mesopotâmicos faziam os registros comerciais? Então, de que maneira que eles, né, faziam esses registros? Faziam esses registros em tabuletas de argila, tá? E a gente observa aqui que os registros eram feitos em tabuletas de argila, podendo, né, utilizar aí pregos ou cunhas, tá? Como instrumento aí de escrita. Então, essa era a forma que eles faziam seus registros. Letra D. Você consegue entender o que está escrito na tabuleta? Segundo a legenda, que tipo de registro está contido na imagem? Bom, então aqui é uma resposta pessoal. Vocês conseguem ler o que está escrito aqui? Eu não consigo, tá? É necessário um estudo, né, específico para aprender, né, para entender essa escrita. Assim como qualquer outra língua, né? A gente precisa estudar. Mesmo a nossa língua materna, né, o português aí, né? A gente precisa ir para a escola e aprender a ler, né? Senão não adianta nada. Pode aparecer na nossa frente ali um texto, né, que a gente não conhece as palavras se a gente não aprender. Então, eu não estudei o conteúdo, né, dessa escrita aqui. Tá? Então, batendo o olho aqui, eu não sei o que quer dizer. Tá? Mas se vocês estudaram, se vocês sabem, né, coloquem que sim. Eu colocaria aqui que não, porque eu não sei. Segundo a legenda, que tipo de registro está contido na imagem? Aqui já dá para a gente responder, porque a legenda já está falando, né, que é a venda de um escravo, né, do sexo masculino e de um edifício em Churupaque. Tá? Então, esse é o conteúdo aqui. Aí, letra E. Como era feita a escrita na Mesopotâmia? Tá? Aqui é praticamente a mesma resposta aqui da letra C, né, pelo meu entendimento. Como que era feita essa escrita? Era feita, né, em tabuletas de argila utilizando, né, instrumentos, né, semelhantes à cunha, né, utilizando pregos aí para fazer essa escrita. Tá? Mesma coisa aqui, ó, de que maneira os povos mesopotâmicos faziam os registros comerciais. Ah, tá. Mas fazia os registros comerciais também utilizando aí, né, as tabuletas de argila.
Então, é praticamente a mesma resposta. Letra F. Qual a importância para os povos sumérios do registro por meio da escrita? Olha, é a mesma importância que nós temos hoje, né, da escrita, para que isso não se perca, porque palavras, né, elas se desfazem, né, pelo ar. Então, a mesma coisa que eu falo alguma coisa aqui para vocês, né, eu posso amanhã esquecer do que eu falei. Então, se eu escrevo, se eu tenho uma forma de registrar isso que eu estou falando, né, é uma forma de eu estar lembrando, né, um compromisso, um registro. Então, um registro aqui comercial, né? Por que é importante registrar, né, fazer esse tipo de documentação aqui? Para que quem está comprando e quem está vendendo, né, esteja assegurado ali pela palavra de um e do outro, tá? Então, é muito importante, né, a escrita para esses povos, né, sumérios aí, porque dessa forma, né, as palavras, né, não vão se perder, tá? Então, qual a importância para os povos sumérios do registro por meio, né, da escrita? Para, né, uma permanência, né, das informações, tá? Então as informações elas vão permanecer por mais tempo, né? Vão ter uma duração muito maior. Aí vemos aqui para a atividade número 2. Durante o Império Babilônico, né, então um outro povo ali que dominou a região da Mesopotâmia, logo após a unificação da Mesopotâmia, o imperador Hammurabi ganhou destaque por ter criado um dos primeiros códigos de leis, né? Ou seja, um conjunto ali de leis, que tinha leis falando, né, sobre vários aspectos, sobre venda de escravos, sobre crimes, né, assassinato, roubo, sobre construções, sobre divórcio, sobre família, adoção. Então, era um código, né, que tentava dar conta, né, de vários aspectos daquela sociedade naquele momento. Esse código ficou conhecido como Código de Hammurabi, porque foi ele que, né, criou esse código, esse imperador aí. Então, esse código era composto por centenas de leis, né, 282 leis, muitas delas baseadas em costumes dos povos sumérios e também em códigos anteriores ao reinado do imperador babilônico. Então, ele fez uma compilação ali, né, de várias leis que já existiam, criando novas, né, e colocou essas leis registradas, né, nesse monolito aqui, né, nesse bloco de pedra aqui, onde que ficava no centro ali da Babilônia, onde que todo mundo, né, que tinha conhecimento, né, da escrita, pudesse ver o que estava escrito, né, ter conhecimento dessas leis. O que uma pessoa, se ela cometesse um crime, por exemplo, o que iria acontecer com ela, né? Então estava escrito, né, no centro da cidade ali, esse monolito aqui com todas essas leis. Então a letra A, descreva o que você observa na imagem acima. Bom, aí vai, né, do que vocês estão enxergando aqui, né, estão entendendo, tá? Aqui, né, nessa imagem está o monolito, né, o código de Hammurabi, ó, já está falando o código de Hammurabi, tá? Colocado em um museu, tá? Então é um monumento histórico aí, tá? Com as escritas, né? Com as leis que foram criadas aí por Hammurabi. Então é isso que eu consigo observar aqui na imagem. B. Você consegue identificar o que está escrito? Por quê? Bom, aí vem a mesma coisa, né, da questão anterior, né, da escrita lá. Eu não consigo identificar o que está escrito, né? Essas leis aqui, sem uma tradução eu não consigo, né? Porque eu não tenho conhecimento, né, dessa escrita, não tenho o estudo necessário para entender o que está escrito aqui, tá? Letra C. Por que o Código de Hammurabi foi tão importante para o sucesso do governo de Hammurabi? Tá? Porque dessa forma, né, ele tentava estabelecer uma justiça entre, né, todas as pessoas que viviam ali no seu império. Tá? Então, o Código de Hammurabi, né, esse conjunto de leis, era para aplicar uma justiça de uma forma igualitária, tentar ser de uma forma igualitária. Apesar de que esse código, né, quando vocês forem ver, né, na videoaula lá, eu explico direitinho que ele é um código
que tentava ser justo, mas ele acabava sendo injusto, porque ele tratava as pessoas de forma diferente, tá? Porque as pessoas mais ricas, né, as pessoas com mais prestígio na sociedade, elas tinham punições diferentes ali com base nos seus crimes do que as pessoas, né, inferiores no sentido ali econômico, né, na sua condição social, tá? Mas ele tentava, né, colocar uma ordem ali na sociedade. Então, foi muito importante aí, né, para o sucesso do governo de Hammurabi, né, para tentar estabelecer uma ordem na sociedade. Então, qual a importância de um código de leis? Então, assim como, né, o Código de Hammurabi foi importante para o sucesso do governo de Hammurabi, porque ele tentava, né, estabelecer uma ordem na sociedade, a importância de um código de leis é justamente para estabelecer, né, uma ordem na nossa sociedade, para que as pessoas não façam, né, tudo aquilo que vem, né, na cabeça, né, delas. Né? Então, sabendo que se elas cometerem um determinado crime, elas serão punidas. Né? Então, as leis servem para, né, manter uma ordem na sociedade, uma boa convivência entre as diferentes pessoas, né, que convivem aí em sociedade. Então, essa é a importância de um código de leis. Nos dias atuais, qual é o nosso mais importante código de leis? Bom, falando da sociedade brasileira, a Constituição Federal de 1988 é o nosso código de leis, né, mais importante, porque todas as outras leis, as leis estaduais, as leis municipais, né, Código Civil, Código Penal, né, o Estatuto da Criança, todas as outras leis, elas são desmembramentos, né, da Constituição Federal de 1988. Tá? Então, o máximo, né, a legislação máxima do nosso país é essa Constituição Federal. Tá? Letra F. O Código de Hammurabi também ficou conhecido por integrar a Lei de Talião, conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente. O que quer dizer essa expressão? Bom, essa expressão quer dizer que se eu cometesse um crime, a minha punição seria equivalente ao crime cometido. Tá? Então, por exemplo, se eu furasse o olho de uma pessoa, eu teria o meu olho furado. Né? Era a punição mais justa. Então, se eu matasse uma pessoa, a minha punição seria a morte. Né? Então, ele tentaria, né, equilibrar o crime com a punição. Só que, igual eu tinha falado anteriormente, isso não funcionava muito bem entre pessoas de classes sociais diferentes. Né? Porque, por exemplo, uma pessoa rica, se ela matasse um escravo, ela deveria pagar o valor do escravo para o seu dono. Tá? Agora, se um escravo matasse, né, uma pessoa, como ele não tinha dinheiro ali para pagar, né, ou mesmo que tivesse, né, a sua condição social era inferior, ele, né, teria a punição ali, a morte. Tá? Então, as penas elas eram aplicadas diferentes, né, com base na condição social, né, da pessoa. Então, não era um código assim, né, muito justo, não. Tá? Para ser justo, todo mundo tinha que pagar da mesma forma. Nos dias atuais, as leis funcionam segundo a lei de Talião? Explique. Vocês acham que as leis funcionam assim? Claro que não, tá? Até fiz uma pausa aqui, né, para vocês pensarem, né? Mas é claro que não funciona assim, né? Se eu sofro um assalto ali, por exemplo, na Mesopotâmia, o bandido teria sua mão cortada, né? E hoje em dia não é assim. Ele vai ter um julgamento, né? O juiz, direito a advogado, enfim, né? É um processo totalmente diferente. Não é baseado na vingança. A lei de Talião, ela é baseada na vingança, né? No olho por olho, dente por dente. Fez comigo, eu vou fazer com você. Hoje em dia não é assim, tá? Aí,
questão número 3, né, para a gente finalizar as atividades dessa semana, né? Foram bastante, né, tópicos aí essa semana. Então vamos lá. Para além da questão religiosa, os mesopotâmicos fizeram grandes inovações na arquitetura e na escultura, adorando o uso de arcos e baixos relevos, né? Arcos no sentido de como se fosse uma porta, né? Uma entrada ali, tá? Feita em arco. Pesquise no livro didático ou na internet e liste as principais descobertas dos mesopotâmicos nas áreas listadas abaixo. Astronomia. Né? No vídeo Grandes Civilizações, né, que eu vou deixar aí na descrição para vocês reverem, né, porque já tem um pouquinho de tempo que eu passei para vocês, fala sobre cada uma, né, dessas áreas aqui. Na astronomia, os mesopotâmicos, né, os sumérios, eles identificaram, né, os planetas, que eles chamavam de corpos celestes. Né? Então, eles identificaram 5 planetas. Era Júpiter, Vênus, Plutão, Marte e o outro não me lembro, né? Mas eram 5 planetas, tá? Então, nessa questão aqui da astronomia, né, eles identificaram os planetas, tá? E também dividiram a semana em 7 dias, né? Com base aí no nome desses planetas e, né, claro, do Sol e da Lua, que também eram corpos celestes. Eles acreditavam que cada um desses planetas, né, cada um desses corpos celestes, correspondia a um deus, tá? Então, a divisão, né, da semana em 7 dias remonta aí, né, à história dos sumérios. Então, vocês podem colocar aqui na astronomia essa identificação aí da existência, né, de planetas, né, de corpos celestes e da divisão, né, da semana aí em 7 dias, né, e do ano em 365 dias, né? Os sumérios eles já dividiam um ano aí nesse esquema de 365 dias, tá? Na matemática, eles desenvolveram o sistema sexagesimal, né? Sexagesimal, que é baseado nos múltiplos de 6. Então, com as duas mãos, né, utilizando as falanges dos dedos, eles contavam até 60. Em uma mão, eles utilizavam o polegar, né, para contar. Então, contava aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A cada 12, eles levantavam um dedo, né, da outra mão. Então, 12, 24, 36, 48, 60. Tá? Então, eles conseguiam contar aí até 60 utilizando aí as duas mãos. Esse é o sistema sexagesimal, que é muito importante para a nossa sociedade ainda hoje, porque esse sistema, né, eles, com base nesse sistema, eles dividiram a hora em 60 minutos, né, dividiram os minutos em 60 segundos, dividiram o ano em 12 meses, né, todos eles múltiplos aí de 6. E na escrita aqui, né, eles desenvolveram a escrita, né, cuneiforme, tá? Muito importante aí para as transações comerciais. Após identificar as principais descobertas dos mesopotâmicos na astronomia, na matemática e na escrita, responda às questões. Qual a importância dessas descobertas para os povos mesopotâmicos? Né? Então, vocês vão relacionar. A matemática ajudou eles a elaborarem contas mais complexas, né? A fazer cálculos, né? Mais complexos, mais difíceis. A escrita ajudou eles a guardarem, né, informações por maior, né, tempo, né, por um tempo maior, né, sem que fossem perdidas essas informações. A astronomia, né, ajudou eles a se organizarem, né, na questão ali do tempo, né, dos seus dias, né, do ano, tá? Então ajudou eles nessa organização aí temporal do calendário. E da mesma forma que ajuda nós hoje em dia, né? Se a gente vivesse sem um calendário, seria uma bagunça, né? A gente precisa ter um pouquinho assim de ordem aí na nossa vida. Então, letra B. As descobertas feitas pelos mesopotâmicos impactaram apenas a sociedade da época? De que maneira essas descobertas influenciaram outras sociedades? Né? Então, foi só naquelas sociedades? Não, né? Eu acabei de falar aqui, né, que essas invenções, né, essas descobertas,
por mais que elas tenham sofrido algumas alterações aí, né, ao longo, né, do tempo, elas influenciaram, inclusive, as nossas sociedades, né, atuais, né, as sociedades aí modernas, tá? Então, nós hoje sofremos influência aí dos dias da semana, né, da descoberta aí de alguns planetas, da escrita, que é muito importante para a gente, da matemática, coisas que foram inventadas aí pelos mesopotâmicos. E quais dessas descobertas ainda são utilizadas nos dias atuais? Então, todas essas aí, né, que eu citei. Tanto a astronomia, né, continuamos a estudar, né, essa questão da astronomia, né, dos planetas, para entender eclipses, para entender, né, os anos, né, para formar, né, os nossos calendários, saber quando que vai dar o próximo feriado aí no ano que vem. Tudo isso é com base na astronomia. Na escrita, muito importante, né, para fazer os registros, né, de informações, e a matemática, né, nem se fala, né, está presente em todos os aspectos, né? A gente olha para o número, faz um cálculo, a questão de utilizar o dinheiro para comprar ali uma bala, um pão, né? Então, está presente em todos os aspectos, né, da nossa vida, essas descobertas feitas aí pelos sumérios há milhares de anos atrás. Bom, então a gente termina aí nessa correção. Foi um pouquinho longa, porque são várias, né, questões, e eu vou deixar aí na descrição do vídeo os vídeos, né, que vão ajudar vocês a comentarem, a complementarem as informações para fazerem essas atividades, tá? Então, um grande abraço, a gente se vê aí em sala de aula virtual, é claro, tá?